financeira do Grupo André Jordan, responsável e proprietária do empreendimento chamado Belas de Portugal, praticamente muito próximo ao centro de Lisboa, então na Grande Lisboa o empreendimento. E apenas introduzir aí para vocês o que é a palestra hoje. O Bruno, que é o diretor da empresa lá em Portugal, veio para cá e vai dar palestra para vocês e ele vai explicar sobre a vida em Portugal, para quem ainda não conhece, custo de vida, desde quanto custa um plano de saúde lá, e além da parte fiscal, que eu acho que muitos de vocês estão interessados, principalmente o pessoal da APA, que é a grande maioria das pessoas que estão assistindo aqui hoje, benefício fiscal de como receber a aposentadoria daqui, enviando para lá, qual é a vantagem de receber lá, e a palestra ela é para interromper qualquer momento, o objetivo é esse mesmo, uma troca de experiências, e obviamente a Belas que está patrocinando esse evento, a Van, o Grupo André Jordan, o Coquetel, é claro que nós vamos falar de um único produto aqui hoje, que é o produto de Belas, que esse é o objetivo da palestra, essa é a oportunidade que a gente tem aqui, mas claro que o conteúdo da palestra vai ser sobre Portugal, e em paralelo nós vamos falar também desse magnífico produto aqui para vocês. Obrigado, Aquino, aí, obrigado pela oportunidade que vocês deram para a gente e estamos à disposição. Ora, boa tarde, bem-vindos. Como o Filipe disse, eu sou o diretor de vendas do empreendimento, do Belas Copecan. A minha parte da apresentação será um bocadinho dar-vos a conhecer o que é Portugal, porque é que há este processo agora de tantos brasileiros a interessarem-se por Portugal, o que é que Portugal mudou, o que é que há de especial, o que é que há de diferente. Há uma parte que é um pouco mais o conhecimento do país, das características do país, o que é que está a atrair os brasileiros, e há outra parte que tem a ver mais com a parte fiscal e com a parte burocrática e administrativa e dos benefícios que isso traz. Para isso nós temos um outro parceiro, uma empresa que é especializada em processos de imigração no Brasil, perdão, em Portugal, e que faz toda essa ponte e que nós, nossos clientes, também está a dar esse apoio a todos os níveis. Em primeiro lugar, para nos conhecerem um bocadinho melhor, eu vou sugerir que vejamos um vídeo de 3 minutos para saberem um pouco o que é o Belas Copecan, o que é o nosso produto, o que é a nossa proposta de empreendimento. Depois, informações mais relativamente ao produto. Nós temos a nossa equipa da Brasil Brokers que está aqui na loja, temos o Diogo e a Jacqueline que pertencem à nossa equipa também, que poderão dar todas essas informações. Com isso não vou tomar muito tempo. O objetivo da palestra, como disse, é basicamente apresentar-vos Portugal e apresentar a parte, depois a informação fiscal e a informação jurídica.
Eu vou tentar fazer, como já perceberam pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro, por isso vou tentar falar devagar, e alguma questão que tenham, interrompam, estejam à vontade, e espero que seja interessante. Bom, neste momento realmente há esta grande fluxo de clientes para Portugal, e surgiu realmente a pergunta: porquê Portugal? Porquê é que as pessoas estão realmente interessadas em Portugal? O que é que Portugal neste momento atraiu os brasileiros? Eu no outro dia ouvi um brasileiro a dizer, por acaso até era da Brasil Brokers, que dizia assim: sabem porque é que porque antigamente os brasileiros iam muito para Miami, para Orlando, e eu perguntava: sabe porque é que os brasileiros escolhiam tanto Miami e Orlando e não Portugal? E a resposta dele foi clara: porque não conheciam Portugal. Tão simples coisa, porque é muito mais tranquilo e tem uma grande vantagem, que é a língua. Não tem realmente o problema da língua, porque nós nos entendemos bem. Bom, mas há outros fatores. Portugal é efetivamente um país pequeno, mas que tem um pouco de tudo. Tem praia, tem mar, tem serra, cidades, tem história. O clima é o clima mais ameno da Europa. Nós estamos no sul da Europa e temos o melhor clima de toda a Europa. A questão da qualidade de vida, e vamos ver um pouco mais à frente, a segurança, a língua portuguesa, o facto de falarmos a mesma língua, com pequenas expressões que às vezes nos embaraçam um pouco, mas são pequenas, que são diferentes, mas na realidade nos entendemos bem. A questão da história, da ligação da história dos dois países, a gastronomia, que também é muito apreciada em Portugal, o facto de ser um país europeu. E, acima de tudo, e isto eu acho que é realmente aquilo que mudou muito nos últimos anos para o mercado brasileiro e para os brasileiros, que é o valor da percepção de Portugal para o cidadão brasileiro. Portugal já não é muito mais visto como uma terrinha, como um país atrasado. Portugal nos últimos 10, 15, 20 anos evoluiu muito, teve um processo grande e evolutivo. As mulheres já não têm bigode. Há muitas coisas que mudaram realmente em Portugal. E que tornaram um país mais moderno. Mas há depois também a questão do investimento, e a questão monetária. Porquê investir em Portugal? Será que é rentável? Não? É risco? Qual é que é o risco? Qual é que é as características do mercado? Bom, em termos da aquisição de um imóvel em Portugal, posso dizer logo à partida que é um processo praticamente igual aqui ao Brasil. Nós, quando o Diogo tomou conhecimento pela primeira vez e foi a Portugal, começámos realmente a debater essas questões e chegámos à conclusão que, com nomes diferentes, mas o processo de aquisição do imóvel em Portugal é praticamente igual ao Brasil. Bom, mas o país, em cima de tudo, é um país que tem tido um crescimento económico sustentável ao longo dos últimos anos. Tem um interesse turístico perfeitamente acima da média, até mesmo a nível mundial. Lisboa foi a cidade a nível mundial em 2016 que em percentagem mais cresceu a nível turístico. Neste momento há uma grande procura por Lisboa. Há quem diga até foi por conta da crise que nós passámos e que falou-se por Portugal. Por um lado, pelos mais maus motivos, nós também passámos por essa crise, um bocado a crise que estão a passar agora aqui no Brasil, nós também a passámos até há 2, 3 anos atrás. Mas conseguimos sair dela com alguma naturalidade e sem grandes constrangimentos, nomeadamente não foi como a Grécia, onde havia manifestações todos os dias. Portanto, o português soube viver bem, sofrendo também, relativamente a impostos, relativamente a uma situação complicada, mas soube sair dessa crise de forma tranquila. E isso também é um bocadinho a característica do país, um bocadinho a característica dos cidadãos, que realmente que acabaram por ter, para quem pensa ir visitar a Grécia, não, eu não vou para a Grécia, isto no caso do turismo, eu não vou para a Grécia porque ainda apanho uma manifestação, não é? Um pouco aquilo que infelizmente as pessoas se calhar sentem aqui no Brasil. O Brasil é um país fantástico em termos de turistas, ou em termos de turismo. Tem tudo, tem praias lindas, tem cidades maravilhosas como o Rio, tem tudo, mas por conta da segurança, se calhar há muita gente que acaba por não vir para o Brasil. Só para terem uma noção, Lisboa, só a cidade de Lisboa, até o mês de outubro de 2016, já tinha recebido mais de 10 milhões de turistas. O Brasil inteiro, num ano, recebe em média 6,5 milhões de turistas. Para terem uma noção, Portugal tem 10 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro tem 6 milhões, quer dizer, é um país muito pequeno e com uma fluência em termos de turismo muito grande. E este processo de brasileiros que pensam viver em Portugal também
pode não ser para viver, mas só muito por conta do turismo, também há um processo de procura muito de brasileiros do ponto de vista turístico. O Diogo, quando foi lá visitar o empreendimento, foi precisamente no mês de agosto, que estavam a decorrer as Olimpíadas aqui no Rio, e estava o Rio cheio de turistas. Ele saiu do Rio com o Rio, se calhar como nunca tinha sido visto em termos turísticos. Ele, quando chegou a Lisboa, isto do turismo, realmente em Lisboa pareciam pequenas formigas por todo o lado. As pessoas, é um pouco isso. Portanto, a questão da moeda, uma moeda forte, o euro, e que dá toda essa segurança. A questão da baixa inflação. A inflação em média em Portugal ronda 1%, no último ano foi 0,7%, e mesmo em alturas de crise, nós quando estivemos no ápice da crise, a inflação nunca chegou sequer aos 3%, o que também dá uma estabilidade grande no valor. Nós não temos a questão da desvalorização monetária, isto é, quando uma pessoa investe 500 mil euros no imóvel em Portugal, eles daqui a 3 anos, ele vale 500 mil euros ou mais, se ele tivesse valorizado. A questão da valorização também é uma questão que é importante. Não há grandes processos de valorização do imóvel se valorizar 10%, 15%. Porquê? Porque é um mercado maduro e por isso essa valorização normalmente situa-se nos 2% a 3% ao ano. Porque o risco é menor, normalmente quando se tem essa valorização de 10%, 15%, por algum motivo externo ela existe e que pode acabar em qualquer momento, e normalmente isso processa-se por uma desvalorização grande. A questão do investimento, como estava a dizer, por ser uma oferta de pouca qualidade, e como estava a falar, a questão da avaliação são entre os 2% a 3% ao ano, sintoma de ser um mercado maduro e com pouca especulação e bolhas. Por outro lado, também Lisboa, em relação à Europa, é ainda um país com um valor metro quadrado muito interessante. As zonas mais caras da cidade, nomeadamente o centro da cidade, que é uma zona muito procurada em termos de turismo hoje em dia, situam-se com valores na ordem dos 8 mil euros o metro quadrado. Ora, cidades como Londres ou Paris têm uma média na ordem dos 25 mil euros o metro quadrado, isso acabam por ser valores ainda muito atrativos. O nosso projeto em concreto, por ser um projeto também fora de Lisboa e por estar um projeto num novo lançamento, isto eu digo novo porque o Belas Clube Campo já existe desde 1997, onde foi viver a primeira família para lá, por isso é uma realidade, onde já vivem 750 famílias, onde já vivem cerca de 2.500 pessoas, não é um projeto em que nada existe, é algo que já existe e que já é consistente, mas o nosso valor metro quadrado é em torno dos 4 mil euros o metro quadrado, com toda aquela qualidade que viram no vídeo. Pronto, por todos estes motivos e mais alguns, Portugal foi considerado ou está no ranking do The Move Channel. O The Move Channel é um site que faz a análise de todos os países a nível mundial, de quais são os países onde se pode melhor, onde é melhor investir em imobiliário. E Portugal subiu ao 3º lugar, estava em 6º lugar e subiu no mês de outubro ao 3º lugar do top mundial para investir em imobiliário. Só a título de curiosidade, o 1º lugar é ocupado pelos Estados Unidos tem aqui a notícia que dava conta dessa posição. Depois há as questões mais de estilo de vida, como é que se vive em Portugal, quais são os custos, quais são as características do país. Portanto, há a questão do programa de incentivo a estrangeiros, que eu não me vou alongar aqui até porque vamos ter uma apresentação a seguir a mim só dedicada a isso, e por isso não me vou alongar. E a questão dos impostos. Independentemente de nós como portugueses, eu acho que qualquer cidadão se queixa sempre dos impostos, ao nível europeu, Portugal, e comparando todos o nível de impostos de consumo, de imobiliário, é mesmo assim o país que tem o mais baixo nível de impostos em nível, comparado com o resto da Europa. Depois aqui a grande questão, que é a questão mais sensível aos brasileiros, tem a ver com a segurança. Portugal foi considerado o 5º país do mundo mais seguro em 2016 pelo Global Peace Index. 80% dos crimes em Portugal são de origem passional e normalmente domésticos, entre familiares. Eu costumo brincar e dizer que em Portugal é mais perigoso a gente enganar a nossa mulher do que propriamente andarmos na rua. Não tem problema. Se enganarmos e chegarmos a casa, aí é que a coisa pode ser grave. E depois tem outro fator que é a não exposição ao terrorismo. Nós ainda não tivemos nenhum ataque terrorista, esperemos que assim continue, e isso obviamente é um dos fatores que torna Portugal como um país extremamente seguro. A questão da qualidade de vida, Lisboa foi considerada a 16ª melhor cidade do mundo para se viver pela revista Monóculo, que é uma revista que faz essa análise,
E depois o custo de vida. O custo de vida em Portugal é 30% em média inferior à média europeia e inferior a cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo. E vamos ver mais à frente um exercício mesmo de custo a custo, quanto é que custa manter uma casa no empreendimento. Questão da dimensão, Lisboa tem cerca de 550 mil habitantes. Estou a falar da cidade só de Lisboa, porque se englobarmos a Grande Lisboa, que equivaleria se calhar aqui ao estado do Rio de Janeiro, são cerca de 1 milhão de habitantes, por isso convém a uma dimensão perfeitamente reduzida. Eu costumo dizer, às vezes até falar com parceiros na área de imobiliária, quando dizem, mas vocês querem... Nós, quando vimos à busca do mercado brasileiro e quando procuramos, se calhar se vem aqui um empreendimento de Miami e de Orlando, que tem 900 unidades para vender, se eles tiverem 500 clientes compradores, aquilo é um fracasso, não é? Porque não venderam metade do empreendimento. Nós tivermos 500 clientes compradores em Lisboa, é uma invasão. Por isso, isto tem a ver, obviamente, com a questão da dimensão, porque é um país, e daí que neste momento, desde há 10, 15 anos para trás, e os nossos projetos são um reflexo disso, Portugal se dedicou a apostar mais na qualidade do que tanto na quantidade. E por isso dar qualidade de vida, os produtos serem bons de qualidade são mais caros, naturalmente, mas quer dizer, se a pessoa quer ir para uma coisa melhor tem que pagar mais, e mesmo assim a relação de preço não é nada de extraordinário. Portanto, a questão do clima, já tínhamos falado, é um clima mais ameno da Europa. Aqui, fazendo a comparação, o inverno diria que é como o clima de Petrópolis, e o verão é um verão muito ameno, não tem estes níveis de umidade. Nós lá no verão também temos temperaturas de 32, 33 graus, só que aqui nós temos temperaturas de 32, 33 com sensação térmica de 40 e lá temos 32, 33 com sensação térmica de 27, porque como estamos ao pé do mar e do vento, a brisa atlântica acaba por fazer até reduzir essa temperatura. Portanto, a questão da modernidade, Portugal está num acelerado processo de modernização. A educação, tem várias universidades entre as 50 melhores do mundo, tem um bom sistema público e privado de escolas. Mesmo as escolas do serviço público são muito boas. As escolas do serviço privado, com 500 euros por mês, podemos ter em horário completo uma criança numa escola, por isso são valores perfeitamente aceitáveis. Portanto, a questão da saúde, uma boa rede pública e privada de saúde. Os seguros de saúde são eficientes e de baixo valor. Mais ou menos uma família com 2 filhos, uma família de 4 pessoas, casal mais 2 filhos, paga em média em torno de 1.500 euros por ano pela família, para ter acesso a um plano de saúde. Por isso, estes valores são... há planos até mais baixos, com valores mais baixos, mas este é o valor médio. A questão da cultura, temos bons teatros, museus, os próprios festivais, não é por acaso que o Rock in Rio escolheu Lisboa como sendo o local para arrancar a sua entrada na Europa, e, por exemplo, fez espetáculos em Madrid, do qual já não está a fazer, e em Lisboa continua a fazer, 2 em 2 anos faz o espetáculo do Rock in Rio em Lisboa. A questão das infraestruturas, estradas, aeroportos, redes de transportes foi toda modernizada nos últimos 20 anos. Obviamente que isto há uma razão também lógica, quer dizer, Portugal entrou, isto faz há cerca de 30 anos, para a União Europeia, e por isso toda esta evolução tem a ver com o facto de haverem fundos da União Europeia que nos permitiram, e aqui a questão, permita mais uma vez a comparação, é fazer esses fundos, apesar de nós também termos corrupção, também temos, obviamente, mas esses fundos terem sido, na medida da possibilidade, bem utilizados e terem sido utilizados realmente para modernizar o país, seja nas escolas, nos hospitais, nas redes de transportes e tudo mais. A questão da proximidade de Lisboa ou Portugal-Brasil, hoje em dia também já não se coloca. Nós temos cerca de 90 voos diretos semanais operados só pela TAP, fora todas as outras companhias que com escalas fazem voos, por isso hoje em dia temos 2 voos a sair do Rio de Janeiro para Lisboa, mais um para o Porto. A questão da distância deixou de ser também um problema. Há uma das coisas um dos sites que eu costumo normalmente apresentar, independentemente de qualquer processo deste que implica imigração, implica mudar-se para um país, conhecer uma nova realidade, eu sugerir sempre, a todos os nossos clientes nós sugerimos isso, e daí temos feito parcerias com estes escritórios de imigração ou com estes escritórios de advogados, e acho que a pessoa tem que ter sempre esse aconselhamento, é muito mais seguro, mas há um site que é o site livinginportugal.com, que é um site do governo português e que é um site destinado só com toda a explicação para como funciona todas estas regras. Obviamente que não é, ou que por tudo isto que falámos,
Portugal acaba por sair nas notícias, não só em Portugal. Por exemplo, neste momento os brasileiros já compram mais casas em Portugal do que os chineses. Isto porque os chineses, quando aparecem os Golden Visas em qualquer país, são os primeiros a aparecer e normalmente que controlam o mercado. Em Portugal, neste momento, até os próprios brasileiros já ultrapassaram os chineses. Na Veja de São Paulo já saía notícias de que Lisboa, neste momento, ultrapassa Miami no destino para quem quer comprar casa no exterior. No El País também aqui do Brasil, os brasileiros trocam Miami por Lisboa. É a vez dos brasileiros descobrir Portugal. Portanto, começa a sair bastante nas notícias e nós notamos isso. É habitual nós já irmos a restaurantes, se calhar na zona centro da cidade, e ouvirmos muito a falar português com sotaque, como a gente costuma dizer, e é habitual. E depois os portugueses têm outra característica, é porque há muitos países, inclusive os americanos, infelizmente até agora com o presidente que tem, que é um presidente que afasta muito qualquer pessoa que não seja americana a viver lá, os portugueses gostam de receber e gostam, é um povo que tem essa característica de saber receber e não exclui logo à partida qualquer nacionalidade que queira lá viver. Pronto, voltando então à questão dos custos gerais, eu fiz aqui uma simulação para um custo médio de um apartamento. Eu só ter uma noção quanto é que custa a manutenção de um apartamento de 3 quartos, que é normalmente os apartamentos normais, e obviamente que aqui tomei como exemplo os apartamentos que nós estamos a vender e que nós estamos a praticar. Pronto, o custo de água anda em torno de 60 euros por mês, e estamos a falar de um apartamento que tem um custo, são 3 quartos e tem uma família com 2 filhos a viver, um casal com 2 filhos. A média água ronda os 60 euros por mês, são cerca de 215 reais. A eletricidade anda em torno dos 120 euros por mês, o que se representa cerca de 430 reais. O gás, cerca de 50 euros por mês, 175 reais. Depois há aqui a questão do aquecimento. Vocês têm aqui muito a questão do ar-condicionado para refrigerar. Nós temos mais no inverno a questão do aquecimento. Obviamente, se os aquecimentos dos imóveis forem a eletricidade é um pouco mais cara e o gás mais barato. Se for ao contrário, se os aquecimentos forem a gás, isto inverte-se, mas no fim das contas o valor é equivalente. Um pacote de internet TV cabo anda em torno dos 50 euros por mês, ou seja, 175 reais. O IMI, que equivale ao vosso IPTU, anda normalmente com um apartamento deste em torno dos 4.300 reais por ano, cerca de 1.200 euros por mês. E atenção, eu estou a falar para um apartamento num resort com serviços que normalmente tem um valor imobiliário mais elevado. O condomínio no nosso empreendimento ronda para um apartamento de 3 quartos os 200 euros por mês, cerca de 715 reais. Eu sei que isto é um valor quase que é piada para os condomínios que se praticam aqui no Brasil, e para Portugal até já estamos a falar de um condomínio superior em relação à média. Portanto, estamos a falar de um empreendimento que tem segurança, tem serviços, tem tudo isso. Bruno, é importante também falar da metragem. Estamos falando de um apartamento bem generoso, 69 metros quadrados. Os apartamentos... Estes apartamentos têm eu sei que vocês normalmente juntam tudo. Estes apartamentos tudo junto andam em torno de 240 metros quadrados, que são 169 metros de área encerrada, de área fechada, mais 80 metros de varanda. E se depois estivermos a falar no Garden, que é o apartamento térreo, ainda tem mais cerca de 170 metros de jardim e piscina privativa. Por isso... Como vocês falam? Como é que você fechada? É área fechada, é área encerrada, é área coberta. Que a gente chama de uso. É a área que está... Não inclui a varanda. Não inclui a varanda, exatamente. Só para facilitar, gente, para vocês que estão vendo bastante gente anotando aí as pressas, a gente pode fornecer a apresentação através do Marcos no final. Ele pega o nome de todo mundo que quiser a apresentação e depois ele envia por e-mail para ficar mais fácil para vocês. Então, a área encerrada e a varanda você chama área? É a área total, é a soma das duas. Todos estes apartamentos têm mais 2 ou 3 vagas de estacionamento no subsolo, têm mais um depósito também no subsolo. Todas essas casas têm essas características. Que é a área de serviço. Tem também a área de lavanderia. Os apartamentos têm também. Todos têm, na cozinha, na zona da cozinha tem uma área de lavanderia. É uma extensão da cozinha, mas mesmo. Não, é dependência de empregado. Estou falando de tanque, secador. É isso. Também tem. Isso tem. Lugares para estender roupa. Tem.
Isto nos apartamentos, se for nas townhouses, que é o outro produto que nós temos, aí tem quarto de empregada, que é uma coisa que, por exemplo, em Portugal é o único país da Europa onde você ainda encontra casas com quarto de empregada, porque o resto da Europa isso não existe mais. E nós temos com quarto de empregada, com lavandaria, tudo isso. Pronto, depois temos a questão dos outros serviços adicionais e que a pessoa só paga se usar. No caso do Golf, tem um custo em torno de 900 euros por ano, são cerca de 3.200 reais, mas é opcional. Se a pessoa não quiser usar, se eu não jogo Golf, não paga. Por isso, a questão do condomínio, muitas vezes, tem esta característica, que é o condomínio paga aquilo que são serviços comuns para todos. A segurança, a manutenção dos arruamentos, os jardins, tudo isso. Aquilo que só cada um é que usa, como outros casos é a academia, cada qual paga se usar. Uma academia em Portugal anda em torno dos 50 euros por mês, ou seja, cerca de 175 reais por mês, e que também é um opcional. Pronto. Outra questão tem a ver com a questão do investimento. Uma das dúvidas são também, tudo bem, podemos comprar casa em Portugal, mas como é que funciona? Uma vez que a casa está em construção, como é que funciona o plano de pagamentos? Pronto, mais uma vez, usando o nosso exemplo, a nossa previsão de entrega dos imóveis é entre abril e agosto de 2018. Temos apenas 2 casas que estão terminadas agora e que vão ser entregues no próximo, estão prontas para entregar no próximo mês. E, basicamente, o nosso plano de pagamentos é este, é 20% no ato, 6 meses após um reforço de 15%, um ano depois 15%, mais 15%, e no definitivo, nós chamamos a escritura, é pago o remanescente 50%. Há outra questão também que aqui também convém ressalvar. Os imóveis em Portugal são vendidos totalmente equipados. Tudo. Piso, armários, eletrodomésticos, cozinha, tudo. A única coisa que é preciso colocarem é os sofás, a cama e os cortinados. De resto, a casa está pronta a habitar. A escova de dentes também, que é igual que isso é. Questão do financiamento. Financiamento, aqui vai para além do financiamento, que é como é que eu posso, se eu quero comprar, eu tenho conta aqui aqui no Brasil, como é que eu vou abrir conta em Portugal? Portanto, nós fomos à procura desses parceiros também e dos parceiros que pudessem ser o melhor serviço para vós, e encontramos basicamente 2. São eles o Santander e a Caixa Geral de Depósitos. E porquê estes 2? Por uma razão muito simples, são 2 bancos que estão representados nos 2 países, o que facilita muitas coisas. Agora, se a pessoa quiser dizer, não, mas eu tenho conta no Itaú ou no Bradesco e eu quero pagar direto, eu não quero estar a abrir lá conta. Pode fazer, mas os custos serão superiores e, para quem pensa ter um imóvel em Portugal, vai ter depois despesas correntes, água, luz, vai ter que abrir uma conta em Portugal, não tem como, e por isso nós achamos que estes bancos e depois os nossos corretores podem também dar esse apoio nos contactos que nós temos relativamente ao banco. Não, a Caixa Geral de Depósitos tem um banco de investimento, que é o BCG, que é o Banco Caixa Geral, que é um banco de investimento, não tem rede comercial no Brasil, mas que atende em São Paulo, mas que vem aqui ao Rio. Tem um consultor que vem aqui ao Rio com frequência. Ele pode abrir a conta cá e lá sem problema. A única diferença é que, enquanto o Santander tem vários balcões espalhados por todo o país, o Santander Tota lá não tem nada a ver com o Santander, mas eles interagem diretamente. Daí que nós temos a sugestão de um balcão, que é um balcão pivô, que está já preparado para atender clientes brasileiros, que já atendeu vários, e que sabe como é que as coisas funcionam melhor. Cá, o assunto relativamente à Caixa, temos o contacto aqui em São Paulo, que dá esse apoio, e também o contacto que dá apoio a estrangeiros lá em Portugal. Por isso, basicamente, é assim como eu disse, se as pessoas quiserem recorrer a outro banco, porque nós não tem qualquer problema. O que nós fomos à procura foi da situação e da solução que realmente mais facilitava e que a maioria dos brasileiros estão realmente à procura. Mas independentemente das estruturas serem diferentes, depois há aqui a questão do financiamento também. O financiamento em Portugal funciona, tanto quanto sei, de forma muito semelhante aqui ao Brasil. Portanto, basicamente, os 20% que estão representados no ato terão que ser capitais próprios, a pessoa terá que ser o seu próprio investimento. Depois, no nosso caso, existe um reforço até à escritura, até ao definitivo, de 30%. Esses 30% podem ser financiados da seguinte forma. Há aqui uma particularidade, que é o valor das taxas que se praticam em Portugal, das taxas de financiamento, e os valores das taxas das aplicações que existem aqui no Brasil. Ora, o que é que ambos os bancos vieram sugerir?
O que vieram sugerir foi a pessoa assim, olha, em vez de você estar a dar esses 30% para o incorporador, que será para nós, neste caso, o que você pode fazer é fazer uma aplicação, vamos supor que estamos a falar de uma casa de 1 milhão de euros, para facilitar. Por isso estamos a falar de cerca de 300 mil euros, em vez de passar esses 300 mil euros para o incorporador, você faz uma aplicação de 300 mil euros aqui no Brasil, num destes bancos, seja no BCG ou no Santander, e você recebe taxas na ordem dos mais ou menos 10%, que é a taxa que se pratica dessa aplicação. E com essa aplicação, ou com a garantia dessa aplicação, o Santander em Portugal ou a Caixa Geral de Depósitos em Portugal vai fazer um financiamento a taxas em média de 2%, que é a taxa que nós temos, que são 2% ao ano, não é ao mês, é ao ano, são as taxas de financiamento. Ora, o que é que isto permite? Isto permite que a pessoa tenha ali quase um diferencial de 8% em que está realmente a ganhar isto. Da aplicação aqui no Brasil, não só paga o financiamento lá, como ainda tira a rentabilidade disso. As pessoas dizem, mas isso parece um negócio fantástico. Quais são os riscos desse negócio? Os riscos não são muitos. Os riscos, basicamente, que existem é a possibilidade do real desvalorizar e o diferencial entre estas duas taxas deixar de fazer sentido. Por isso, o real cai para valores tão baixos, que é, por exemplo, uma preocupação que eu não tenho. Eu achei engraçado, às vezes, quando eu estou aqui nos hotéis têm as televisões nos elevadores, onde está a passar sempre a cotação do real e tudo mais. E uma coisa que eu achei curioso foi ver as pessoas entrarem no elevador e a primeira coisa, quando se fazem sair do quarto, era ir ver se o real hoje tinha caído ou tinha subido. E é uma preocupação que nós realmente não temos, felizmente. E por isso, qual é que é aqui o risco disso? O risco é o real cair, isto deixar de fazer sentido, por isso já não haver essa. Então aí é fácil. Você quita a aplicação cá e paga o financiamento lá. E fica resolvido. Por isso, enquanto houver este diferencial, isso faz sentido e acaba por ser um modelo também de investimento financeiro. Os restantes 50%, esses podem ser financiados com a garantia do próprio imóvel. Basicamente, o que o banco vai fazer é dizer, tudo bem, do 1 milhão de euros nós damos 500 mil euros para financiar e, como garantia, ficamos como garantia o próprio imóvel ou a hipoteca do próprio imóvel. Obviamente que todos os casos, é sempre a nota que temos que fazer, são analisados de forma casuística e são analisados caso a caso. Depois, outra questão que nos colocam normalmente é a rentabilidade do investimento. Bom, tudo bem, eu estou a pensar comprar imóvel em Portugal, mas eu ainda não estou a pensar mudar para Portugal. Por isso eu quero comprar, eu quero ter um plano de fuga, mas eu quero, enquanto eu não tiver, o que é que eu posso fazer para rentabilizar o meu imóvel? Eu posso alugar? Se eu alugar, quais são as rentabilidades? Mais uma vez, nós usamos a experiência aqui do empreendimento e temos uma simulação para esses produtos. Um apartamento T2 que custa em torno de 500 mil euros tem uma renda anual de cerca de 16.800 euros, ou seja, cerca de 1.400 euros por mês, o que dá uma taxa bruta de 3,4% de taxa sobre o investimento. Um apartamento de 3 quartos começa em valores a partir dos 590 mil euros, tem uma renda na ordem dos 20.400 euros por ano, ou seja, cerca de 1.700 euros por mês, dá uma taxa de 3,5%. E uma townhouse de 3 quartos, que tem um valor em torno dos 900 mil euros, tem uma renda de 2.500 euros por mês, ou seja, 30 mil euros por ano, dá um valor, uma taxa anual de 3,3%. Por isso são as taxas médias que estão de acordo com as yields e com as taxas de referência que se praticam em Portugal e em média na Europa relativamente ao investimento em arrendamento. Pronto, aqui só, e porque efetivamente não é o vosso caso, nós aqui vamos ter uma outra apresentação com clientes que já cá tiveram e que têm uma grande curiosidade para saber, bom, e como é que está a obra, e como é que está a avançar. Há aqui outra particularidade no investimento imobiliário em Portugal e que também transmite segurança a quem pensa comprar lá. É que, enquanto no Brasil, quando se faz um lançamento, estão dependentes que pelo menos se faça 30%, 40%, 50% das vendas para que o prédio possa levantar, e às vezes há também esse risco de, bom, e se eles não fazem, depois o prédio não levanta, então o meu dinheiro que eu já paguei, como é que funciona? Bom, em Portugal não funciona assim, quer dizer, os nossos business plan que nós desenvolvemos para fazer um lançamento, eles não estão dependentes das vendas, por isso, haja vendas ou não haja vendas até ao final do prédio estar concluído, por exemplo, que está previsto para agosto de 2018, o prédio vai levantar e vai ser concluído.
isso não há dúvida. Eu vou trazer fotos do prédio no estado atual, já está quase no último piso, e como ele vai terminar. Assim, mas então porquê é que já estão a vender? Por uma razão muito simples, o empreendimento é um empreendimento que tem mais produtos para construir lá na frente, e obviamente eu as vendas, o que necessito neste momento é para arrancar com a promoção do lado. Por isso, quando tiver 50% das unidades vendidas neste prédio, que são 16 unidades, quando tiver 7, 8 unidades vendidas, eu começo a promover o do lado e a construir o do lado, porque senão até fico sem produto e tem a ver com isso. Porque a estrutura financeira de uma empresa imobiliária em Portugal não está dependente das vendas para construir o produto. E isto é uma das grandes diferenças realmente que existe em relação ao Brasil. Pronto, como eu estava a dizer, estas fotografias eu vim de Portugal na sexta-feira, estas fotografias foram tiradas na quinta-feira. Chama a atenção que nós estamos em pleno inverno em Portugal, por isso, mesmo assim, temos sol, aí está um bocadinho o clima que existe em Portugal. Temos frio também, eu saí de lá com 9 graus. Pronto, também está este sol, mas frio. Pronto, isto é o prédio. Aqui são os apartamentos Garden, que é o primeiro piso, segundo, e estamos agora a fazer o último piso, onde terminam o prédio. Os prédios são baixos, não são prédios altos. Aqui é a entrada da garagem, no subsolo, onde tem as vagas, e isto é uma imagem retirada de dentro do prédio. Esta é uma vista que o prédio vai ter, das zonas das salas. Esta imagem é no piso térreo, é no piso Garden, por isso quanto mais para cima ainda melhor. Isto ao fundo, aquilo que vimos é a Serra de Sintra, aqui fica o Palácio da Pena, aliás temos aqui uma ampliação e é uma vista muito agradável e totalmente desafogada do produto. Depois temos este outro produto que é as townhouses, das quais é um conjunto de 14 casas, com 4 quartos ou 3 quartos, das quais já temos 2 praticamente concluídas, vão ficar prontas no próximo mês, no mês de março, e estão já em fase final de obra. Esta é a localização delas, as imagens que nós temos aí são imagens 3D, estas já estão praticamente concluídas, já temos o jardim com a piscina, os homens estavam em obra ainda. Isto é a zona de deck, que fica à frente. Isto é uma imagem retirada da sala. Mais uma vez, a vista da sala é para este enquadramento da serra, com o Palácio da Pena e tudo isso. Aqui é uma imagem da cozinha, como vê, estão a montar a cozinha, os eletrodomésticos irá ficar tudo montado. Aliás, aqui já se vê. Aqui tem o freezer, o congelador de sangue de pizza, o micro-ondas e o forno, que já estão também montados e equipados. Esta é uma imagem do quarto. O chão é todo em madeira natural, em sucupira. Esta é uma imagem também da zona dos quartos, mais uma vez as vistas para a zona... Isto tudo aqui é verde, obviamente está tudo sujo, porque estamos em fase de obra ainda, estamos em fase final de obra. E aqui temos uma imagem das escadas, também tudo vestido a sucupira, e as casas de banho, que são todas, os banheiros, são todas em pedra natural. Esta é uma imagem da garagem, onde cabem 6, 7 carros tranquilamente, nas townhouses. E pronto, esta é a parte da apresentação mais de produto e de lifestyle. Eu agora vou passar a palavra ao Bernardo. Diga. Essa região aí, onde vai estar localizado, vai ser, como é que se chama? Conhece a zona de Lisboa, mais ou menos? Não? Conheço, até Sintra, Cascais. Pronto. Porque está próximo de Sintra. Está mais próximo de Lisboa do que de Sintra, apesar de... Próximo de Lisboa? É. Sim, mas aí como é que chama essa... Chama-se Belas mesmo. A vila é a Vila de Belas e o empreendimento, daí o empreendimento se chamar Belas Clube de Campo. Tem nome, área, Bairro Belas. É Belas. É a vila, chama-se uma vila que é uma vila de Belas. É uma vila muito antiga, com zonas de casas senhoriais, onde a corte, onde os reis tinham casas de férias e era uma zona com quintas muito grandes. E da quais tem este terreno. A zona da Grande Lisboa, onde inclui Lisboa, Sintra, Cascais, toda a zona tem 3 áreas de manchas verdes ou de grandes zonas verdes. Uma delas é a Serra de Monsanto, que fica mesmo dentro de Lisboa, mas que é totalmente vedada à construção, é uma área protegida que não pode ter qualquer tipo de construção. Depois tem outra que é a mais afastada de Lisboa, que é a Serra de Sintra, que é esta que nós vimos ao fundo, que é a Serra, mas fica muito afastado. Quer dizer, para nós, de ir de Sintra até Lisboa é cerca de uma hora e pouco de caminho. Para nós isso é muito.
à nossa dimensão, isso é muito Belas. É a terceira zona, que é a Serra da Carregueira, que fica a 15 minutos do centro da cidade, de Lisboa. E esta zona é uma zona verde. Belas fica inserido dentro de um parque florestal de 1000 hectares. Daí que, apesar desta ser a zona de pronto, todo a envolvente do empreendimento é tudo zonas verdes, como vê. Mesmo a zona que não está construída é um parque florestal de 1000 hectares, muito grande. Nós colocarmos o Belas Clube de Campo aqui em cima do Rio de Janeiro, em termos de dimensão, apanha Copacabana, Ipanema, metade do Leblon e vai até à Lagoa. Por isso é a dimensão de todo o empreendimento, onde na sua ocupação máxima poderão viver 8 a 9 mil pessoas. Agora imaginem quantos milhões de pessoas não vivem neste espaço que eu disse só entre Copacabana e Ipanema. Por isso, como vê, é uma baixa densidade populacional, é um estilo de vida muito mais tranquilo e muito mais próximo. Qual o nome da serra? Serra da Carregueira. Carregueira. Não estranho, porque mesmo muitos portugueses, mesmo muitos lisboetas não a conhecem. E tem essa vantagem porque torna uma zona mais tranquila e menos frequentada. No final da apresentação, a gente vai distribuir para vocês uns vídeos do produto, que aí vocês vão conseguir ver direitinho a localização no mapa, fala um pouco da Serra da Carregueira também, do Parque da Carregueira. É um material que vai dar para vocês levarem quando vocês estiverem. Eu vou passar então a palavra ao Bernardo, que vos vai falar agora então de uma parte mais técnica, mais jurídica, sobre estes temas. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a Belas pela oportunidade de falar aqui com os senhores e pelos senhores pela presença e disponibilidade aí de escutar um pouco dos aspectos da mobilização de brasileiros para Portugal. Eu sou sócio da BR Visa aqui no Rio de Janeiro, certo? Somos uma empresa. Basicamente a BR Visa é nova, ela tem 6 anos, mas a maioria dos profissionais dela já tem mais de 10 anos na área de mobilização. A gente ajuda brasileiros a se mobilizarem para o exterior e estrangeiros a virem para o Brasil. Questões imigratórias, fiscais, previdenciárias, de cidadania, tudo para que nessa mobilização, tanto brasileiro quanto estrangeiro, eles estejam protegidos e em adequação com a legislação vigente. Estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, temos uma filial em Lisboa também. Somos certificados pelo ISO 9001, ou seja, nós cumprimos todos os padrões de forma a deixarmos aqueles que vão ser mobilizados com maior segurança. E aqui a gente vai começar a falar um pouco mais da parte técnica. Inicialmente o Golden Visa. O que é o Golden Visa? O Golden Visa ele é uma autorização de permanência temporária, ok? Ele é uma autorização do governo português para estadia de um estrangeiro, okay, que vá para Portugal com fins de investimento. Esse investimento pode ser um investimento em depósitos bancários, pode ser uma compra de imóvel, pode ser um investimento numa empresa com uma contratação de 10 funcionários. São várias as formas de investimento. Esse Golden Visa ele dura 1 ano, ok? E ele pode ser prorrogado por 2 vezes pelo período de 2 anos. Ou seja, você entra, requer o Golden Visa, prorroga por 2 anos, depois mais 2 anos, totalizando 5 anos. Nesses 5 anos, um investimento realizado, seja o imóvel, seja a abertura de empresa, seja o depósito, ele precisa ter a sua continuidade, ele precisa existir. Ou seja, no final desses 5 anos, a condição que deu ensejo ao pedido desse Golden Visa, ela necessita continuar. Okay? E no final desses 5 anos, você pode pedir a permanência e depois de 6 anos a cidadania. Você pode se naturalizar como português. Então, seriam 11 anos? Não, seriam 6 anos. 5 para os primeiros, você está lá. Você fica 5, aí você pode aplicar pela permanência. No 6º ano você já pode aplicar até pela cidadania. A questão da cidadania tem uma exigência, que é normalmente, por exemplo, para cidadãos chineses,
para pedir a cidadania portuguesa, uma das exigências que tem é saber falar português. Ora, para um brasileiro isso não é uma dificuldade. Para um chinês será, para um brasileiro não é uma dificuldade. Daí que é fácil, praticamente é uma continuidade fácil, natural. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou que com Golden Visa, no total 5, 1 e 2 vezes 2. Isso. Mas ao término desse período, é necessário de que o objetivo para a obtenção do Golden Visa, aí é a questão, esteja concluído o objetivo, é isso? Não, que ele, por exemplo, o senhor faz um investimento de 1 milhão de euros ou 500 mil euros. No final desses 5 anos, esse investimento precisa estar lá. O senhor não pode efetivamente gastá-los ou mobilizar. O senhor comprou um imóvel. O senhor precisa ter esse imóvel no final dos últimos 5 anos. Sim, mas precisa ter o concluído, financiado, ou eu posso alegar que estou ainda em continuação ao financiamento? O que acontece? Um dos requisitos, aí eu vou até demonstrar, para a aquisição do Golden Visa pelo imóvel é o contrato de compra e venda no valor de 500 mil. Em quanto tempo? Tem que apresentar. Sim, porque se a condição sine qua non, quero me desculpar, é que se a condição para o Golden Visa é no limite de 5 anos e que ao cabo desses 5 anos é necessário que esteja concluída o objetivo da solicitação, eu fico em dúvida qual o prazo que eu estou me candidatando. Sim. O auditório todo aqui é um auditório que vem de uma empresa que está acostumada com riscos e financiamento. Sim. Então, o meu pedido é a clareza dessa frase. Então agora, se em 5 anos eu tenho que provar de que foi concluído o objetivo da solicitação, eu queria que fosse mais claro. Só complementar o que está falando. Eu comprei esse investimento. Tem anos para ser entregue. O fato de eu estar pagando o financiamento me dá isso que ele está querendo? Não, entendi a confusão que foi feita. Na verdade é o seguinte, o aporte para a compra de imóvel precisa ser de 500 mil euros. Esse aporte precisa ser feito à vista. Se você vai pegar um financiamento numa casa de 1 milhão, vai aportar 500 depois financiar 500, não tem problema. Os 500 mil para solicitação do Golden tem que ser feito à vista. E nesse período de 5 anos, você não pode se desfazer daquele imóvel que você comprou. Ou seja, eu não É isso que ele está posso nem vender, entendendo. nem repassar. Tem que continuar A solicitação de vista ou de permanência é uma expectativa de direito, não é um direito adquirido. Então não importa, você vai apresentar o pedido, ele pode ser deferido ou não, porque eu acredito que o Bruno quer dizer por uma pertinência de uma condição do Estado português. Então se houver interesse no aposentado, ele vai abrir. Se não houver, ele vai restringir. Vamos comparar com o Golden Visa. Com o Golden Visa, o direito obviamente não é adquirido, mas há determinadas regras que o Estado definiu. Existe um investimento de 500 mil euros, eles dão o visto. Há outras regras que tem que cumprir. Não pode ter cadastro no seu país, não pode ter cadastro em termos internacionais. Há outras regras, obviamente, que nós não queremos levar para lá criminosos. Já aconteceu. Vistos que foram ligados ao gastaram 1 milhão, 1 milhão e meio não tiveram. Porque era uma maneira que tinham de obter asilo local quando eram criminosos no caso do Golden Visa. Mas isso, enfim, era a situação específica Eu do cadastro no país deles. Eu estou a entender que ao optar pelo Golden Visa, eu não estou indo pelo viés de que sou aposentado e que tenho rendimento suficiente para comprovar de que... Não. Então, essa é uma alternativa que qualquer um, não só aposentado, mas qualquer um pode usar da prerrogativa. Então, a grande expectativa que nos foi colocado seria dos aposentados e sobretudo na instituição do qual Na verdade, a gente vai chegar lá, talvez. Então, Desculpa te interromper, porque existe um programa. Porque até agora eu estou sendo induzido, eu falo, o auditório, quero me desculpar, a entrar no viés do Golden. E eu estou querendo. Não é verdade, é o primeiro slide da apresentação. Eu estou querendo que vocês me ponham também em contrapartida. Vamos lá, deixa eu Qual questão é da a expectativa que eu, como aposentado, quero me desculpar. Claro. Qual é a expectativa
sentido de que nós aposentados, que viemos da instituição, e que nós podemos comprovar com o rendimento que nós temos, de que poderíamos, quem sabe, optar pelo aquele outro caminho e que vocês nos fizeram uma tratativa, talvez, como eu entendi, de que facilitaria por esse viés. Desculpa, talvez a interpretação tenha sido essa, mas em nenhum momento foi. E a gente está no primeiro slide explicando o Golden Visa e a gente vai chegar no slide que fala da questão dos aposentados. Existe na solicitação do visto e no visto para residentes não habituais, que a gente vai chegar lá, incentivos fiscais para aposentados que o governo português dá para estrangeiros. A gente vai chegar lá. Veja bem. A gente está começando a explicação pelo Golden Visa porque a gente vai falar de dois tipos de visto para residência não habitual e o Golden Visa. E a gente precisa explicar que existe um visto que é concedido para estrangeiros que têm intenção de investir em Portugal, que é o Golden Visa, e que a gente está aqui dentro da nossa palestra apresentando. De maneira alguma, e se pareceu, pelo amor de Deus, a gente está querendo induzir alguém a fazer um investimento para poder... A provocação é exatamente, querendo desculpar, a provocação é exatamente nesse sentido, de que vocês, com o produto de vocês procurem demonstrar de que mesmo aqueles que teriam aquela oportunidade, como vocês vão mostrar, dos aposentados, mas que pela apresentação, o produto de vocês se traria mais atrativo. Então, quero desculpar se eu não coloquei, essa é a minha intenção, mas que vocês procurem também abordar aquela outra possibilidade. Então vamos adiante, a gente vai abordar, vamos lá. Facilmente. A gente entendeu, vamos adiante. Esse Golden Visa, ele é concedido a todos os moradores da residência? Não, tipo, ele é a família. Filho, nora? Ele é concedido à família, ele é concedido à família e aqueles que não forem na época do Golden Visa, depois é possibilitado você pedir uma reunião familiar. Não, tipo, comprando o imóvel, tá? Aí já se muda com o filho, com a nora, a esposa e o marido. Eles também entrariam nessa contagem de tempo? Então, filho depende da idade do filho. Não, já 30 e poucos anos. Mas aí seria responsável pela manutenção econômica dele? Sim. Aí teria que verificar junto, teria que ser pleiteado no processo e verificado a pertinência do Estado português. E existem esses gatilhos, um filho de mais de 21 anos, você precisaria comprovar que ele vive com você e que ele depende financeiramente de você. Não é que não seria, mas que existe, um menor de 21 já é automático, entendeu? Nesse caso aí existem esses gatilhos, que é justamente a intenção é essa, a gente está dando à disposição de cada um depois poder, no caso a caso, tirar a sua... O que acontece? Que aí até voltando lá e nessa questão, qualquer tipo de vínculo subjetivo, como dependência econômica, ele vai ser submetido a uma análise, certo? E dentro dessa análise pode ser aceito ou não. Mas aí, por exemplo, nora já seria um segundo, aí ela seria efetivamente casada, união estável, casamento, e também ela também estaria dentro dessa questão da dependência econômica, entendeu? Aí tudo isso teria que ser buscado junto à repartição. Esse aqui é o primeiro tipo de investimento que nós falamos, dos 500 mil euros na aquisição do imóvel, ok? E a documentação que você precisa, né, para aplicar para o Golden Visa, que seria uma comprovação ou do depósito bancário, certificado emitido pelo banco, ou a comprovação do contrato de compra e venda do imóvel. Aqui ficou pequeno aqui para a apresentação, mas eu vou explicar. Existem outros tipos de investimentos que possibilitam o Golden Visa, como um investimento de 1 milhão de euros em depósito bancário ou em fundo de investimento, a criação de 10 postos de trabalho em Portugal, um investimento em 350 mil euros para a questão de ou a aquisição de um imóvel, mas em uma área mais afastada, ok? Um imóvel que necessite que tenha pelo menos 30 anos de construção, ok? Posteriormente, aí eu vou abordar depois a questão do aposentado. Para o Golden Visa, a pessoa necessita permanecer pelo menos 7 dias no período de 1 ano, ok?
e 14 dias no período de 2 anos para a prorrogação deste Golden Visa. Não pode ter antecedentes criminais, ok, para a aplicação do Golden Visa, e não pode ter nenhuma indicação no sistema de estrangeiros e fronteiras de Portugal, ok? É uma condição para, aí não só do Golden Visa, mas para outro tipo de visto. Na questão de residência, você não pode ter antecedentes criminais nem registro na fronteira. Indicação significa exatamente uma infração. O processo, aqui no Brasil seria o processo transitado em julgado, né? Lá, só uma indicação no sistema integrado de estrangeiros e fronteiras, você já é... Oi? Basta estar no computador. Isso. Mas, por exemplo, se você, né, foi indiciado por um processo, o processo chegou até o final, ok? E é considerado culpado, aí você estaria nessa condição, ou lá em Portugal, se você tiver um apontamento dentro do sistema de estrangeiros e fronteiras, também seria um impeditivo para a aplicação desse visto. Essa é a tributação, o valor de tributação na aquisição do imóvel, ok? O primeiro imposto municipal sobre transmissões onerosas, que é 6,5% do preço do investimento ou do valor, do valor da propriedade tributada, ok? E se for um prédio rústico, é de 5% no preço do imóvel ou no valor patrimonial tributado. O que se chama de prédio rústico? Mais de esse período de 30 anos. Tem também o imposto do selo, que é 0,8% no valor do preço do imóvel, ok? Ou no valor patrimonial tributário. E o registro notarial e emolumentos, aí vai depender da situação. Aqueles que participam da comunidade dos países de língua portuguesa, eles, no caso o Brasil, ele está dentro desse grupo, eles têm isenções nas taxas e nos emolumentos, ok? Seria proporcional à nossa taxa de cartório, de registro de cartório, né? Então, no geral, acresceria os 500 mil, mais ou menos. Se somar tudo, Em torno de 7,5%. 35. 7,5%. Inscrição de Então, dupla 35 mil alunos. Isso aí, Aí vai entrar, né, vai ser como se fosse o nacional. Se paga o imposto, mas a questão de registro. Esse aqui é o imposto de manutenção do imóvel, ok? Você paga, que é semelhante ao nosso IPTU aqui, você paga 0,3% a 0,5% do valor patrimonial tributado, ok? E o imposto de selo você paga anualmente o valor de 1%. Na parte fiscal, ok? Aí a gente depois a gente vai dar entrada nos residentes não habituais, que será o caso dos aposentados. Na parte... Você permitiria, claro. antes de passar para essa parte fiscal, ainda na parte de financiamento, quando da outra exposição, nas condições de financiamento, qualquer deslize, você, por favor, me interrompa e corrija. É para isso que eu estou... Claro, por favor. Então, as condições seriam 20% do recurso próprio, 30% com garantias de um financiamento realizado aqui no Brasil, que seria colocado à disposição para o vendedor do imóvel em Portugal. Isso está me parecendo quase como se fosse um recebível. E aí agora, 50% seria o financiamento. Eu vou voltar àquela segunda parcela, que é 30% com juros de 2%, com garantias aqui no Brasil. A minha pergunta é, poderia o eventual comprador, ele dar essa parcela de financiamento, de garantia de um imóvel dele aqui, em vez de ele abrir um outro financiamento aqui, em vez de eu abrir um outro financiamento de um banco aqui, o pretendente daria um imóvel dele, que seria avaliado, logicamente, ou pelo comprador ou pelo banco com o qual vocês nomeassem, ele dando de garantia um imóvel aqui. E valor superior a esse 30%.
Quem pode responder essa pergunta seria o banco, que não somos nem eu, nem o Bernardo, por exemplo, mas daquilo que nós já temos lidado, eu acho que não seria viável. Eu vou explicar porquê. Porque a garantia que eles pretenderiam, quem precisa da garantia é o banco em Portugal. E o banco em Portugal não aceita garantias fora do país, a não ser uma garantia real, que é uma garantia de uma aplicação real em dinheiro. Uma aplicação, um imóvel não tem como usar. Como eu digo, 90% quase de certeza que é esta a resposta, mas quem poderá dar a resposta vai ser o banco. Até porque o banco, se essa hipótese existisse, eles próprios teriam proposto e teriam sugerido essa própria proposta. Por isso, quase certeza que isso não é garantia do próprio imóvel. Dos 50%, da parte de 50%, tem garantido o próprio imóvel. 50% sim, mas essa parcela de 30% é que você teria que abrir aqui um novo financiamento. Teria um investimento, teria que fazer um investimento desse montante. Basicamente, aí a questão é, em vez de você, esses 30%, em vez de passar ao incorporador e assumir como capitais próprios, no fundo, aplica no banco, o banco lá em Portugal financia com aquela garantia e nós, incorporador, naquele cenário que eu disse que era um cenário aplicado ao nosso produto, nós recebemos, para nós é indiferente receber do comprador ou do banco, é indiferente. Sim, o que ocorre é que o comprador ele está entrando em um novo financiamento, um custo de um novo financiamento aqui no Brasil. Então resolvemos isso fácil. Temos ao financiamento e pagamos a nós os 30%. Está resolvido. Na verdade, a alternativa de 30% do banco te emprestar os 80%, na verdade, te dando como garantia um investimento aqui, é um produto que o banco está tentando oferecer. Que não é necessariamente você precisa fazer dessa forma. Vamos lá, na questão fiscal, ok? Quando a mobilização da pessoa, quando a pessoa decide ir para Portugal, duas coisas têm que ser observadas. Primeira, a questão tributária, a questão fiscal, e segunda, a questão de previdência social, ok? Existe tratado entre o Brasil e Portugal nos dois sentidos, tanto na questão para não pagamento em duplicidade de tributos, ok? Quanto para o não pagamento em duplicidade em contribuições sociais. Só que o mecanismo desses tratados vai depender do tipo de renda que a pessoa recebe, da condição da pessoa nos dois países. Então, cada caso ele é absolutamente singular. Cada caso tem que ser tratado de uma forma distinta. Então, eu vou falar um pouco da obrigação em cada uma das duas situações que a gente vai abordar aqui, ok? Mas, por exemplo, só para vocês entenderem, se for uma renda em virtude de salário é uma coisa, se for uma pensão é outra coisa, se for uma renda em virtude de um aluguel é outra coisa, se for... Então, assim, tem N situações que aí cada situação vai ter que ser abordada individualmente. Primeira coisa, se o brasileiro, se ele for para Portugal e se mantém residente fiscal no Brasil, ok? Se o brasileiro ele se mantém residente fiscal no Brasil, você tem uma série de obrigações que vão ser apresentadas para o governo brasileiro. Ou seja, você decidiu comprar o seu imóvel em Portugal, mas você se mantém residente no Brasil, você tem que, por exemplo, se o imóvel custar mais de 100 mil dólares, ok, e provavelmente vai, você tem que apresentar todo ano uma declaração de capitais brasileiros no exterior para o Banco Central. Essa declaração ela é obrigatória, ok? Se você resolve, por fim, não, vou morar em Portugal, não vou ser residente fiscal mais no Brasil, você tem que apresentar um comunicado de saída fiscal, tá? Então, por exemplo, o pessoal que saiu em 2016, ele tem até o último dia útil de fevereiro de 2017 para apresentar essa comunicação de saída fiscal, ok? E até o último dia útil de abril apresentar sua declaração de saída definitiva. Assim você deixa de ser residente fiscal no Brasil, ok? E vai ser residente fiscal só em Portugal.
Daqui a pouco eu vou abordar um benefício fiscal que Portugal concede para a questão dos aposentados e de outros tipos de profissionais, ok? Mas, de qualquer forma, se você declara anualmente, se você é residente fiscal, você tem que apresentar sua comunicação de saída e sua declaração de saída definitiva, ok? Para posteriormente você vai virar residente fiscal em Portugal. Senão você pode ter vários problemas ou várias obrigações, como recolhimento através de carnê-leão, se você bota seu imóvel para ser alugado no exterior, ok? Você tem que fazer a apresentação do Banco Central todo ano, senão também tem um pagamento de multa, a declaração do imposto de renda e inclusive a apuração de tributos no que você recebe em Portugal e no Brasil é uma questão que também vai ser que é premente, que é importante. Você vai falar se a pessoa fica lá 2, 3 anos, depois resolve voltar. Posso abordar. O que acontece? Para você voltar a ser residente fiscal no Brasil, basta você retornar com ânimos definitivo. O que é um ânimos? O ânimos é um conceito aberto. Você tem que ter um intuito de retornar ao Brasil. Se você fala assim, não, visitei o Brasil, deixei de ser residente fiscal, vim no Brasil uma vez, passei uma semana, isso não te torna residente fiscal novamente. Mas se você fala, vou voltar para viver no Brasil, aí você vira residente fiscal. Aí é muito importante você apresentar sua declaração no ano seguinte do seu retorno, informando esse lapso temporal. Retornei em setembro, retornei em outubro com ânimos definitivos e voltei a ser residente fiscal. Como é que fica? Então, em Portugal, ok? Em Portugal. Portugal tem um benefício fiscal que pode ser aplicado em Portugal, chamado dos residentes habituais, ok? Esse benefício, ele vai dar o prazo de 10 anos, ok? Para um estrangeiro capacitado ou aposentado que vá viver em Portugal, e esse estrangeiro, ele fica em Portugal como não residente fiscal em Portugal, ok? Pelo período de 10 anos. Ou seja, tudo que você tem de rendimentos ou renda ou qualquer tipo de ganho no Brasil, ele não vai ser, ele no caso vai ser isento, ok? Em Portugal, pelo período de 10 anos, certo? Mas ele vai ser tributado no Brasil, por exemplo? Sim, no Brasil sim. Então as pessoas... Só que você é tributado como não residente, sim, mas... que pode ser da alíquota de 25% ou 15%. As pessoas que são aposentadas hoje no Brasil e querem ir para Portugal, então você está me dizendo, elas não serão tributadas, elas vão morar em Portugal, mas serão classificadas como não residentes fiscais em Portugal. Mas a aposentadoria dela vai continuar sendo tributada no Brasil, então? Sim, vai ser tributada no Brasil. Pela alíquota do Brasil? Sim, pela alíquota do Brasil. Durante 10 anos? Durante 10 anos. E aí depois desses 10 anos, então, no 10º ela continua ano... sendo... Aí o que acontece? Aí você vai pegar o tratado, ok? Brasil e Portugal, aí vai depender do valor da aposentadoria, ou se for outro rendimento. Aí tem a aposentadoria oficial, aposentadoria privada, aí vai depender muito do tipo de rendimento, mas você pode, residente nos dois países, você fazer uma espécie de conciliação de crédito. Mas aí assim, é de caso a caso, aí tem que pegar o caso, analisar, botar a luz do tratado, não é uma coisa automática. Tem um mecanismo administrativo que também não é tão simples, entendeu? Agora eu pediria a você, Claro. feita essa opção de estar agora residente lá em Portugal, Sim. e a transferência dessa aposentadoria, ao ser transferido mensalmente ao período, cada mês ou no final do ano, vai ser tributado também essa transferência dos valores, do valor da aposentadoria lá em Portugal ou aqui no Não, ela Brasil? só vai ser tributada no Brasil. Tributada no Brasil. Então, além do imposto de renda que o aposentado já recebe normalmente, sobre isso iria haver uma nova taxa do envio desse dinheiro. Não, do recebimento, se fosse em qualquer outro país que não tivesse esse tratado. Sim. Se você mudar para os Estados Unidos, você ia ser mordido aqui e quando transferisse para lá, ia ser mordido por lá. Sim. Ou seja, duas tributações. Mas Portugal não possui. Portugal, nesse caso, você não vai ser tributado em Portugal, só no Brasil. Sim, mas já é. Por 10 anos. Não, calma, eu estou confuso. É que
Eu já sou tributado, todos nós já somos tributados, sendo o cérebro leão do imposto de renda. E aí agora, nessa remessa mensal, o fisco aqui tributaria novamente mais 25%? Não. Você vai continuar pagando o teu imposto normalmente. Mesmo normal. Normal, você vai receber esse dinheiro lá do mesmo valor que você receber aqui. Porque tem esse acordo, senão se fosse qualquer outro país da Europa sem acordo, você ia ser tributado lá em taxas bem... Você paga TPOF. Sim, na 38 com certeza. Mas eu estou curiosa em relação a depois desses 10 anos de residente na Vitória. Em teoria, Portugal fica defasado por ele ter residentes que não são contribuintes lá. Então, como é que funcionaria depois esse crédito entre os dois países depois de 10 anos? Seria uma bitributação só que ajustada? Não, porque você tem mecanismo entre o Brasil e Portugal para evitar a bitributação. Assim, salvo engano, tá? Aí é o que eu falei, depende de cada tipo. Se você for, no caso da tributação na fonte, né? Se é residente lá, vai ser tributado na fonte aqui. Na maioria dos tratados, em termos de pensão oficial, você só é tributado no país de origem, tá? Mas aí é o que eu falei, tem que ver caso a caso. Mas na maioria dos tratados, são 33, se eu não me engano, você só é tributado no país de origem em termos de pensão. É que nem o português que vem morar aqui, a pensão dele lá, muitas vezes é tributada lá e ele não tributa aqui. Mas assim, vou falar na prática, tá? Aí o português vai ter que contratar alguém no Brasil que sabe fazer imposto de renda, informar ganhos no exterior, informar imposto pago no exterior e apresentar comprovação na Receita Federal, caso seja demandado. Então assim, eu falei, tem que ser assessorado caso a caso. Ele não vem pra cá, ele virou residente fiscal aqui, vai ser tributado lá em Portugal a pensão dele, mas ele vai ter que informar na declaração, recebimento no exterior, aí conversão, paridade de euro, taxa. Depois, imposto pago no exterior, né, conversão de euro para real. Então assim, tem que trabalhar direitinho, senão ele pode ser, aí a Receita Federal vai em cima. E lá provavelmente é a mesma coisa. Quando você opta por esse benefício, você fica na condição, você tem que estar na condição de não residente fiscal aqui no Brasil, ok? Ou seja, seu rendimento ele vai ser cobrado na fonte. Os rendimentos oriundos do Brasil e percebidos por alguém dentro dos residentes não habituais são isentos, já falamos. E aqui a gente fala de juros, dividendos, aluguéis e pensões pagas no Brasil serão isentas em Portugal. Okay. Aí eu vou levantar um caso, tá, gente, que é, assim, não sei se é o caso aqui, mas a gente já viu inúmeras vezes. Se a pessoa constar como administrador, né, no contrato social de uma empresa, ela não consegue deixar de ser residente fiscal no Brasil. Primeiro, ela tem que sair da condição de administrador da empresa, ok? Para depois encerrar o vínculo de residência. Então, se alguém tem uma limitada por qualquer motivo ou objetivo e consta como administrador no contrato social, você não consegue fazer o encerramento do seu vínculo fiscal no Brasil. Mas eu posso manter o imóvel aqui no Brasil? Pode, claro. Não, empresa, então empresa. Eu estou falando de empresa, imóvel pode. Sim, mas quando ele diz assim, a possibilidade de acumulação de residências fiscais, isso não tem nada a ver com a propriedade do imóvel em si. Não. Eu vou explicar o que significa residência fiscal, ok? A residência fiscal é uma residência para fins tributários, ok? Ela não importa necessariamente na presença física da pessoa. Então, por exemplo, como é que você vai virar residente lá? Você vai virar residente no momento que você aplica para residência temporária em Portugal. Aí você vira residente fiscal em Portugal. E que momento você deixa de ser residente fiscal no Brasil? No momento que você apresenta a sua saída e que você sai efetivamente do Brasil. Ok? Posso ter duas residências? Pode. Pode. Então eu posso ter imóvel aqui. Não, você pode ter imóvel aqui mesmo sem ser residente.
Ok? É o que eu falei. A residência ela não importa numa presença física, não importa no tipo de bem. A única questão que é impeditiva é você ser administrador de uma sociedade. Aí realmente você não consegue. Se eu optar por ser residente fiscal em Portugal, Sim. recebo meu salário aqui, aonde eu vou pagar o imposto de renda? Com esse benefício, você vai pagar imposto de renda na fonte aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aluguéis também. Então, Sim, eu não sou residente fiscal, mas continuo pagando. Mas aqui você vai pagar na alíquota de não residente. 25% de salário e 15% em aluguéis. Quando você aluga um imóvel lá, Sim. você justifica isso no seu imposto de renda? Aí você tem que tributar por carnê-leão, mensalmente. Se você continuar como residente aqui no Brasil, aí você precisa apresentar o imposto de renda. Se você deixar de ser residente no Brasil, você não precisa... Nesse caso, não sou residente, estou alugando para morar lá. Então, se você for morar lá, você cancela a sua residência no Brasil, você não apresenta a declaração de imposto de renda. Você só apresenta a sua comunicação de saída definitiva e depois sua declaração de saída definitiva, encerrando a sua residência fiscal no Brasil. A título de explicação, tá, gente? Existe muito brasileiro que não é residente fiscal no Brasil, ok? Você vai morar no exterior, você deixa de ser residente fiscal no Brasil, mas você tem que cumprir algumas obrigações junto ao fisco. Você apresenta a sua comunicação de saída, você apresenta a sua declaração de saída, você tem que informar a sua fonte pagadora, seja salário, seja uma conta corrente no banco remunerada, você tem que informar que você está deixando de ser residente fiscal, ok? Então você faz todo esse procedimento de saída fiscal e você deixa de ser residente fiscal no Brasil. Aí só vai ser tributado no Brasil o que você tiver no Brasil de rendimento. Aí é tributado na retenção na fonte. Você pode daqui mandar o dinheiro para lá, se você tem, por exemplo, aluguel, né? Pode, sem problema. Aí manda ele. Ou então deixa aplicado aqui. Pode deixar aplicado aqui, quando voltar ele... Pode, mas o que acontece? Atualmente, é interessante que você informe tudo direitinho nos dois países, tanto na saída quanto na entrada, todas as informações junto ao fisco estejam atualizadas, porque tem uma movimentação de todos os bancos centrais, de na hipótese do Banco Central não ter informação, outros bancos mesmo, eles não deixam o dinheiro passar. Acontece aqui no Brasil direto, assim, ele quer trazer um dinheiro de fora para cá, eles vão perguntar, de onde veio esse dinheiro? Aí você comprova, contrato social, declaração de imposto de renda lá de fora, mas se você não comprovar, o banco não deixa o dinheiro entrar desde 2012. Sim, e tem um tratado de troca de informações também que começou agora em 2017, tá em processo, né? De troca de informações financeiras também entre os países. Então, no período de 3 anos, 80% dos países vão se comunicar em termos de quem tem o que em tal lugar. Requisitos para os residentes não habituais. Não ser residente fiscal em Portugal nos últimos 5 anos. Permanecer em Portugal mais de 6 meses no período de 12 meses de um ano civil, ok? Se você permanecer menos de 6 meses, ou seja, 183 dias, você tem que ter laços pessoais ou profissionais fortes com Portugal. Recordando que esse tipo de laço, mediante comprovação e mediante a aceitação do órgão que você está pleiteando. E possuir um imóvel com a intenção de nele residir em Portugal num valor mínimo de 500 mil euros. Okay? Eu agradeço e se vocês tiverem alguma dúvida... Se vocês pudessem disponibilizar... Felipe? Sou advogado. Na verdade, gente, essas dúvidas fiscais e tributárias, se a gente sentar aqui e ficar discutindo, elas são infinitas. Então, a nossa intenção com a realização do evento é, primeiro, mostrar o porquê de Portugal e por que está existindo aí esse interesse grande do brasileiro em Portugal. Segundo, dar de fato uma pincelada nessas questões tributárias que, cara, cada um não tem outro jeito de fazer, tem que sentar, contar a história para o advogado, entender tudo, o que você faz, o que você quer fazer, para profissionalmente poder orientar vocês da maneira mais correta. E a nossa intenção, quando disponibiliza uma parceria dessa, é de fato que vocês tenham um caminho a seguir. A gente tem aqui a nossa parceria única e exclusivamente
para que os nossos possíveis clientes possam ser bem atendidos nessa questão também. Como um banco também, a gente tem parcerias bem fortes, firmadas, que a gente pode estar indicando. A gente tem uma pessoa que é o Marcos, que é da Brasil Branco, que foi quem trouxe essa união da APA com a nossa empresa, e que vai estar sempre sendo disponível junto comigo, junto com a Jaqueline, para estar podendo atender vocês também no dia a dia. Vai, inclusive, parece que ter algumas datas que ele vai estar se disponibilizando a estar presente lá no prédio de vocês, lá na sede da APA, para estar podendo passar mais atenção.